Nas profundezas da Mata Atlântica, aninhado no terreno acidentado da Serra da Barriga, em Alagoas, floresceu um sonho audacioso de liberdade. Por mais de um século, este não foi apenas um refúgio, mas uma nação. Uma república de fugitivos que ousaram desafiar a ordem colonial, construindo uma nova vida longe dos grilhões. Este era o Quilombo dos Palmares. Mais do que um nome, um farol de esperança e o maior símbolo da resistência negra nas Américas. Uma complexa confederação de aldeias, os Mocambos, que funcionava como um estado africano em pleno território brasileiro. Com sua própria organização social, política e um sistema de defesa formidável, Palmares representava uma ameaça intolerável à coroa portuguesa. Após inúmeras expedições militares fracassadas, a coroa decidiu que o bastião da liberdade precisava cair a qualquer custo. Em 1692, o destino de Palmares seria selado. A tarefa foi confiada ao mais temido e cruel bandeirante de seu tempo, um homem cuja reputação o precedia, Domingos Jorge Velho. O confronto final estava prestes a começar. No coração do Brasil colonial, durante o século XVII, um período marcado pela brutalidade da economia açucareira e pelas invasões holandesas que desestabilizaram o controle português, nasceu um símbolo de resistência, o Quilombo dos Palmares. Este refúgio não era apenas para africanos escravizados que ousavam romper seus grilhões. Era um mosaico humano complexo, acolhendo também povos indígenas que lutavam para proteger suas terras e suas vidas, e até mesmo brancos pobres, marginalizados por um sistema que só beneficiava a elite. O que começou como pequenos grupos de fugitivos cresceu exponencialmente, transformando-se em uma verdadeira nação. No seu auge, estima-se que Palmares abrigava mais de 20.000 almas. Não era uma única cidade, mas uma confederação de aldeias fortificadas, os Mocambos, espalhadas estrategicamente pela Serra da Barriga. O principal deles, Macaco, funcionava como a capital, o centro político e militar desta nova sociedade. Longe de ser um simples acampamento, Palmares era uma sociedade autossuficiente e altamente organizada. Seus habitantes cultivavam milho, feijão e mandioca, garantindo o sustento da comunidade. Desenvolveram um sistema de defesa formidável, utilizando o terreno acidentado a seu favor e empregando táticas de guerrilha que frustravam as expedições coloniais. Politicamente, possuíam uma estrutura de liderança clara, com um chefe eleito como Ganga Zumba, e mais tarde, o icônico Zumbi, que comandava tanto os assuntos civis quanto as estratégias militares. Essa autonomia era intolerável para a coroa portuguesa e os senhores de engenho. Palmares não era apenas um refúgio, era uma afronta direta ao sistema escravocrata. Cada pessoa que vivia livre em Palmares era a prova viva de que um outro mundo era possível. Um mundo sem senhores e sem chicotes. Essa existência inspirava novas fugas e rebeliões, minando a base da economia colonial. Por isso, sua destruição tornou-se uma obsessão para as autoridades, que viam no Quilombo a maior ameaça ao seu poder e à sua ordem. Para destruir Palmares, a coroa portuguesa contratou um homem acostumado à guerra, Domingos Jorge Velho. Sertanista experiente, liderava bandeirantes acostumados a caçadas humanas, fossem indígenas ou quilombolas. Em 1692, ele recebeu a missão de atacar o maior símbolo de liberdade da colônia. Em 1692, a coroa portuguesa contratou o notório bandeirante Domingos Jorge Velho. Sua missão? A destruição final de Palmares. Ele reuniu uma força formidável, um exército de bandeirantes paulistas, homens rudes e experientes na guerra de sertão, apoiados por milícias coloniais. Era uma das maiores expedições militares já vistas na colônia. A marcha pela Serra da Barriga foi árdua, mas eles avançaram contra os Mocambos fortificados de Palmares, esperando uma vitória fácil. Mal sabiam que se dirigiam para o coração de uma nação, a capital Macaco, protegida por uma impressionante cerca real.
A resistência quilombola, liderada por Zumbi, estava preparada e surpreendeu os invasores. O primeiro assalto foi um fracasso. Os guerreiros de Palmares lutaram com uma ferocidade nascida da defesa de suas famílias e de sua liberdade. Armados com lanças, arcos, espingardas e, principalmente, uma coragem inabalável, eles repeliram o ataque com uma força e tática que os bandeirantes não esperavam. Os palmarinos dominavam a arte da guerrilha. Eles conheciam cada trilha da serra e usavam a floresta como uma arma. Lançavam ataques surpresa a partir da vegetação densa, infligindo baixas e desaparecendo antes que o inimigo pudesse reagir. Usavam retiradas estratégicas para atrair os soldados para emboscadas mortais. Por dias, a batalha se arrastou, mas a força invasora não conseguiu romper as defesas. Desgastados, desmoralizados e sofrendo perdas constantes, os homens de Jorge Velho foram forçados a uma retirada humilhante. Apesar da violência do ataque, o quilombo resistiu. O sonho de liberdade provou, mais uma vez, que não seria destruído tão facilmente. O fracasso do ataque de 1692 mostrou que Palmares não cairia sem luta. Para os colonizadores, era apenas o início de uma guerra prolongada. Para os quilombolas, foi uma vitória moral. A certeza de que resistir era possível. Apesar da vitória, a pressão contra Palmares aumentaria nos anos seguintes. Novos ataques seriam organizados até a queda final em 1694. Mas o episódio de 1692 mostrou ao mundo colonial que os quilombolas não se dobrariam facilmente. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho em 1692 não destruiu Palmares. Pelo contrário, reforçou sua força simbólica. Até hoje, Palmares é lembrado como um farol de resistência e liberdade na história do Brasil.